Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Vamos ler o que diz aqui a palavra do Senhor. Graças a Deus. Mateus, capítulo 14. Vamos ler 2 versículos, tá? Graças a Deus. Viu que alguém do lado está sem Bíblia? Seja gentil com ele, com ela. Convide para ler junto com você, tá? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Graças a Deus. 2 versículos apenas e nós vamos orar. Mateus 14, quem já encontrou, diga amém. Amém. Isso é bom, já estão rápidos. 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse ele: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Feche os teus olhos nesse exato momento. Senhor, meu Deus e Pai, venha revelar teu querer, tua vontade para as nossas vidas, através da palavra que será ministrada. Uma mensagem simples, que já ouvimos muitas vezes, mas nessa noite creio que o Senhor tem algo muito bom, muito especial para falar conosco. Revela o teu querer, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Desocupa a sua mão e aplauda ao Senhor. Alegria. Aplauda o Senhor. Queridos, eu começo esta mensagem com uma frase que será o fio condutor da minha pregação. Andar com Jesus é andar pela fé. Ter uma vida com Jesus é andar pela fé. A vida cristã, ela está fundamentada na fé. Acreditamos num Deus que não enxergamos. Não temos a experiência sensorial de tocar, de ver. Sentimos a presença dele, somos influenciados pelo agir do teu Espírito em nossas vidas, mas tudo isso está fundamentado em cima da fé. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer que se não tiver fé, é impossível você construir uma vida com Deus. E esse texto que o Senhor colocou em meu coração nessa semana, enquanto eu li algumas coisas, Deus colocava esse texto no meu coração, e Deus me fazia entender um pouco sobre Pedro, um pouco do caráter de Pedro, e Deus me fez entender o quanto isso tem a ver com as nossas vidas, o quanto essa passagem tão conhecida, tão pregada, o quanto essa mensagem ela tem a ver com a nossa realidade. A história vai dizer que Jesus, ele acaba de ter um encontro com uma grande multidão, e ele prega para aquela multidão, e ele ensina, ele conta parábolas, ele explica sobre as coisas de Deus, e chega num momento que as horas vão se avançando, e o escritor Mateus vai dizer que os discípulos disseram: Senhor, mande o povo ir embora, porque as horas já estão avançadas, já está acabando o dia, Senhor, e o lugar aqui é deserto, esse povo está com fome. Jesus falou assim: não, eu não vou despedir este povo sem antes alimentar este povo. Mas nós não temos comida, Senhor, para alimentar essa multidão. E o menino levantou e falou assim: eu tenho sim. Eu tenho 5 pães, eu tenho 2 peixes.
Parece pouco, mas na mão de Jesus o pouco vira muito. Parece pouco, mas na mão de Jesus Ele faz o normal, Ele pega o normal e Ele transforma aquilo em sobrenatural. Na mão de Jesus Ele pega aquilo que não é e Ele torna em algo grande, algo glorioso. Nas mãos de Jesus, aquilo que é desprezível Ele torna em algo poderoso, em algo grande. A vara que estava na mão de Moisés era só um pedaço de madeira, mas com a mão de Deus aquela vara abriu o mar, querido. Na mão de Deus, uma pedra, ela pode se tornar uma arma poderosa para derrubar gigante. 5 pães e 2 peixes era muito pouco, mas na mão de Jesus, Ele fez o pouco virar muito. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, para começar minha mensagem bem, querido. Deixa eu dizer uma revelação do Senhor. Aquilo que parece pouco na tua mão, aquilo que parece insignificante na tua mão, pode se preparar, porque Deus fará algo grande, glorioso, em nome de Jesus. Que crê, a glória está. Ele faz esse milagre, transforma aqueles 5 pães e 2 peixes num alimento para uma grande multidão. Depois de alimentar, servir aquela multidão, depois de ter aquela experiência gloriosa, sabe como os discípulos ficaram? De boca aberta. A Bíblia vai dizer que sobraram 12 cestos cheios. Eu imagino cada discípulo com um cesto na mão. Olhava para o cesto assim e falava assim: só Ele pode fazer isso. Eram 12 cestos cheios, os pedaços que sobraram. Jesus então chega para eles e fala assim: olha, vocês entram no barco, atravessem para o outro lado do mar, porque eu vou subir no monte para orar. Senhor, mas nós não podemos ir junto? Não. Senhor, mas nós não podemos ir lá orar junto com o Senhor? Não. Nós não podemos esperar aqui embaixo? Não. Entra no barco e faça isso. Atravesse para o outro lado. Eu preciso ter um momento a sós com meu Pai. Queridos, todos nós que estamos aqui, todos nós, aqui, quem estiver ouvindo depois pela rádio, pela internet, todos nós precisamos ter um momento a sós com Deus. Todos. O próprio Jesus falou assim: eu preciso ter um particular com meu Pai. Vou subir no monte e vou orar. E ele sobe no monte e ele ora. E aí começa uma outra parte da mensagem, porque os discípulos, que numa maioria deles eram pescadores, eles indo no barco, eles vão atravessar para o outro lado. Jesus no monte orando. E as horas foram passando: 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. As horas foram passando, até que Jesus então fala: agora chegou a hora de eu descer e ter com os meus discípulos. E ele desce no monte. Os discípulos já estavam num lugar bem avançado. Eles já estavam bem avançados naquele barquinho. E quando Jesus desce, acontece o que nós acabamos de ler. Ele chega na praia. Não existia uma outra embarcação. Se existia, ninguém citou ela. Jesus resolve então caminhar sobre as águas. Jesus resolve então caminhar por cima das águas. E aqui começa o sobrenatural do texto. Porque os discípulos lá no barco esperando alguma coisa acontecer. E Jesus começa a sair daqui e começa a caminhar de encontro aos discípulos. E ocorre o que nós acabamos de ler aqui nessa passagem. Ele foi caminhando, ele foi avançando. Diz a Bíblia que existia um grande nevoeiro. Não dava para enxergar muita coisa. As horas bem avançadas da madrugada. E quando eles viram aquele vulto vindo na direção, diz a Bíblia que aqueles homens começaram
começaram a gritar de medo. A Bíblia vai dizer que esses homens começaram a sentir um pavor na alma tão grande, que eles achavam que era um fantasma que estava ali. Isso deve ser um fantasma. E um dos discípulos se destacou. Esse discípulo foi Pedro. E é sobre ele que eu quero falar com vocês essa noite. Porque no meio daqueles 12 homens apavorados, Pedro foi o único que se manifestou para falar com aquele ser que eles estavam enxergando. E Jesus então, com aquela sua voz mansa, com a sua voz tranquila, ele então começa a dizer: ei, não se preocupem, não tenham medo, sou eu, o mestre, não temas. Pedro então, um mais ousado, Pedro então grita do lado de cá: Senhor, se verdadeiramente é o Senhor que está ali, me permita andar sobre as águas contigo. E Jesus lá do outro lado, com a sua voz mansa, suave, ele diz: Pedro, então venha. E Pedro então desce do barco e ele desafia uma lei da física, porque ele começa a caminhar sobre as águas. Nós conhecemos a passagem, nós sabemos muito bem que Pedro afundou, mas nós temos que destacar algo aqui nessa noite. Pedro foi o único homem que desceu do barco para caminhar com Jesus. Eu começo a entender, queridos, que coisas grandes e sobrenaturais, elas não são para qualquer pessoa, é só para aquele que crê, é só para aquele que verdadeiramente serve a Deus grande e poderoso. Por isso, se nessa noite você entrou aqui com a tua fé lá embaixo na reserva, eu quero hoje profetizar que a tua fé será renovada de uma forma tão grande, que a partir de hoje você também vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Se você crê, bate palma, glorifique agora o Senhor essa noite. Aplauda o Senhor essa noite. Se você crê, glorifique, exalte a Deus. Se assim você crê, glorifique e exalte ao Senhor. Poderíamos parar aqui, né? Poderíamos parar aqui a mensagem. Mas Pedro afundou, queridos. Por que Pedro afundou? Pergunte para mim, por que Pedro afundou? Mais forte, pergunte. Porque Pedro, ele era humano, como eu e você. Eu estava pensando em cima dessa palavra, e Deus me fez entender algumas coisas sobre Pedro. Primeiro, ele desce o barco, ele começa a andar, e ele afunda. Por qual razão? Primeira razão, ele se distraiu. A distração é a causa primeira dos acidentes de trânsito. Como a distração atrapalha o trânsito? Como o celular atrapalha o trânsito? Quem concorda comigo, diga amém. Como atrapalha, queridos? Quantas pessoas sofrem acidente porque pegaram o celular para ver uma mensagem, para ver um vídeo enquanto dirigia? Quantas pessoas sofrem acidentes porque por um instante se distraiu? Foi um segundo e não olhou. E esses dias eu contei aqui algo que quase aconteceu comigo. Só que não foi com o celular, foi com uma vaca que passou lá. Estava vendo uma vaca lá em Marim que me distraí, irmãos. Foi aí, quase bati o carro. Ia acabar com o carro. Pedro, ele afundou, porque teve um momento que ele estava caminhando sobre as águas. Ele percebeu o vento forte, a tempestade que estava sobre ele, as dificuldades naturais ali daquele lugar, e ele começa a afundar. Às vezes a pessoa ali está na presença de Deus, e ela começa a olhar para os problemas, e ela começa a olhar
para a sua dificuldade, ela começa a pensar nos seus problemas, e ela começa a dizer: será que Deus está comigo? Será que Deus está me vendo? Por que eu estou orando por esta porta aqui, essa porta não abre para mim? Às vezes a pessoa está na presença de Deus e vem os problemas da sua casa, e ela começa a dizer: ei, esse meu casamento aqui não é de Deus não. Essa situação aqui, acho que Deus não está me vendo. No momento que Pedro começou a olhar para as dificuldades, ele começou a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar para os nossos problemas, e começamos a olhar para as dificuldades da vida, quando nós tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar para os levantes do adversário contra a nossa vida, é muito provável que você vai afundar na fé. É muito provável que você vai parar no meio do caminho e você vai desistir. Mas eu te desafio nesta noite, a você olhar para o teu problema, a você olhar para a tua dificuldade, e você dizer a partir de hoje: esse problema existe, esse problema é real na minha vida, mas o Deus que eu sirvo, Ele também é real, Ele também é grande, Ele também é poderoso para fazer uma grande obra na minha vida. Ei, olhe para o Senhor, porque dele virá a resposta sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele perdeu o foco. Não podemos perder o foco. Vamos repetir isso? Só que você vai repetir olhando para alguém. Escolhe alguém aí, direita ou esquerda. Diga para essa pessoa: não podemos perder o foco. Você não pode perder o foco, irmãos. Não pode perder o foco. Isso serve para tudo, tá bom? Quem entendeu? Diga amém. Amém. Você começa a trabalhar numa empresa, você perdeu o foco, irmãos. Você começa a fazer tudo errado na empresa. Daqui a pouco eles te mandam embora. Você vai vir chorar para mim. Perde o foco às vezes no casamento. Que pena, isso acontece às vezes, irmãos. Eu fico triste. Porque às vezes a pessoa está indo bem no relacionamento, daí vem uma amizade. Amizade não, né? Isso não é amizade, isso é outra coisa. E tira a pessoa do foco. Acaba o relacionamento da pessoa. Às vezes o casal está indo bem, daí surge um alguém no meio do caminho e tira a pessoa do foco. Tirou do foco, irmãos, o plano de Deus para ali. Paralisa ali. Quem entendeu? Diga amém. Deus está abençoando. Deus está abençoando, mas não sai do foco. Glória a Deus. Às vezes Deus começa a abençoar a pessoa. Às vezes as coisas começam a dar certo, a fluir. E a pessoa olha para um domingo como esse: hoje eu não vou para a igreja. O problema não é a pessoa vir ou não vir para a igreja. O problema é que ela perdeu o foco. Para ela, a Santa Ceia não tem o mesmo propósito, não tem o mesmo princípio. Ela esqueceu que hoje é um dia importante, onde ela vai renovar a aliança dela com Deus. Perdeu o foco. Ele estava caminhando, diz a Bíblia, e ele começou a olhar para os outros lados. Ele começou a ter uma visão periférica, e ele, ao tirar os olhos de Jesus, ele afunda. Sabe quando projetos começam a afundar na nossa vida? Sabe quando sonhos começam a afundar na nossa vida? Quando tiramos os olhos do Mestre, quando tiramos os olhos do Senhor, que deve ser prioridade. Jamais esqueça, Jesus tem que ser prioridade. Quando você tira Ele da prioridade, você põe outra coisa no lugar como prioridade, você se perde. Você sai do caminho, e uma vez que você sai do caminho, aquilo que você tinha conquistado começa a perder, começa a ir para trás.
Mas nessa noite Jesus vai voltar para o centro da nossa vida, vai voltar para o foco, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém, amém. Você pode ir a Ele nessa noite. Amém. Daí surge aquela voz de Jesus. Surge a voz de Jesus no meio do nevoeiro. No meio daquela escuridão, surge a voz do Senhor. Quando você está se sentindo perdido, surge a voz de Jesus. Todas as vezes que você se sentir perdido, a voz do Senhor vai surgir na tua vida. Pedro naquela escuridão afundando, perdido, surge a voz de Jesus. Por que temeste, homem de pequena fé? E glorifica ao Senhor, queridos, porque o Senhor não nos deixa sem a direção. A voz de Jesus veio para desafiar Pedro, para que ele prosseguisse a caminhar sobre as águas. No meio dos nevoeiros da nossa vida, no meio dos problemas da nossa vida, sempre existirão pessoas dizendo: eu não falei, bem feito, eu sabia. Quem está entendendo, diga amém. Eu imagino que no meio daquela travessia, quem ficou no barco começou a dizer: Pedro, volta! Pedro, você vai afundar, volta! E do outro lado, Jesus dizendo: não, você não vai voltar para o barco, não. Você vai caminhar sobre as águas, porque eu estou contigo. Você vai continuar, porque eu estou contigo. Pode ser que tenha meia dúzia de gente dizendo para você: desista. Pode ser que tenha meia dúzia de pessoas dizendo para você: abandone, esqueça, volte para trás. Tem uma meia dúzia dizendo que não vai dar certo, mas tem um dizendo: vai dar certo. E esse um vai dizer: olha Jesus, e Ele vai te ajudar. Quantos podem aplaudir e glorificar a nossa voz? Essa voz dele, essa voz dele nessa noite. Será que você pode aplaudir e glorificar o Senhor em forte? Aleluia! Sabe o que eu entendo? Eu entendo que grandes experiências são para aqueles que têm ousadia de crer que Jesus faz o sobrenatural. Escolha alguém perto de você, esquerda ou direita, escolha alguém pertinho. Diga assim: você precisa crer. Mais alto, diga: você precisa crer que Jesus, Ele continua fazendo o sobrenatural nas nossas vidas. Sabe o que é sobrenatural? Não tem explicação. Eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Eu não sei como eles acharam meu currículo, mas eles me ligaram e abençoaram. Eu não sei como meu nome chegou lá, mas meu nome chegou e a minha vitória está aqui na minha mão. Eu não sei como eu passei nesta prova, mas Deus foi na minha frente e aqui está a minha bênção. Eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa que eu estava orando, mas de repente ela me ligou totalmente mudada. Foi o Espírito Santo de Deus que fez o sobrenatural. Eu não sei o que aconteceu, mas de repente as portas foram se abrindo e Deus foi abençoando. Eu quero hoje profetizar. Levanta sua mão direita para o céu, levanta sua mão esquerda para o céu. Eu quero profetizar que o sobrenatural de Deus, Ele te alcança nesta noite, em nome de Jesus.
melhor momento ele caminhou nas águas. Quem entendeu? Diga amém. Ele no melhor momento, ele caminhou. Mas no outro momento, lá do medo, ele afundou. Essa passagem, eu falei isso no começo, essa passagem tem a ver comigo e com você. Glória a Deus. No melhor momento a gente crê, irmãos. Mas tem fase que fica difícil até crer. Quem concorda comigo, diga amém. Na fase boa ele caminhou. Ele foi. Mas na fase da fraqueza, ele afunda. E a beleza no texto. Por que eu amo esse texto? Eu amo esse texto não pelo fato de Jesus caminhar sobre as águas, não pelo fato de Pedro caminhar sobre as águas. Sabe o que me fascina nesse texto? É que ele caminha, ele afunda, porque faz parte do processo. Altos e baixos, quem concorda, diga bem. Faz parte do processo. Às vezes você vai, às vezes você... O que me chama a atenção nesse texto é que no momento que ele afunda, e aqui eu encerro a minha pregação, no momento que ele afunda, naquele momento ele já sabia que Jesus estava ali. Aleluia! E ele disse: Senhor, eu falhei na minha fé, Senhor. Pastor, mas isso não está no texto. Eu estou interpretando o texto. Senhor, eu não consegui até o fim. Senhor, agora eu fui fraco, Senhor. Senhor, agora deu errado. Me ajude, Senhor. E foi nesse momento que ele fala: Senhor, me socorre. Que Jesus demonstra o porquê que ele veio na terra. Porque no momento que ele fala: Senhor, me socorre, diz a Bíblia que Jesus, ele se abaixa e ele estende a mão para Pedro, e ele segura na mão de Pedro, e ele segura bem firme na mão de Pedro. Ele falou: eu não vou te deixar afundar, eu não vou te deixar afundar, eu não vou te deixar afundar. Jesus nessa noite, ei, Jesus nessa noite, ele também segura a tua mão e ele te diz: teu sonho não vai afundar, teu projeto não vai afundar, teu casamento não vai afundar, a tua história não vai afundar, porque eu também estou contigo para te dar a vitória, diz o Senhor para você nessa noite. Ei, sempre a mesma sorte, sempre a mesma coisa nos fortes, sempre a Jesus já pede. Eu creio, diz o Senhor, eu recebo, eu tomo posse, Senhor. Aleluia. Te levar. Posso encerrar? Ele levanta Pedro. Aqui encerra a pregação. Ele levanta Pedro. Ele carrega Pedro no colo? Não. Ele levanta Pedro, ele manda o barco se aproximar? Não. Diz a Bíblia que ele levanta Pedro. E agora pela segunda vez, ele fala: pode voltar para o barco caminhando sobre as águas. Pela segunda vez, Pedro experimenta o sobrenatural de caminhar sobre as águas. Pedro pela segunda vez experimenta o que é caminhar sobre as águas. Aleluia! E ele afundou, pastor? Não. Por que ele não afundou agora? Porque agora Jesus estava com nós. Levanta sua mão para o céu. Jesus está ali do teu lado. Aleluia! Ele está do teu lado dizendo: você também não vai afundar. Você também não vai afundar. Você também não vai